que você faria com a seguinte pessoa condenada? Ela matou mais de 19 pessoas de uma forma brutal, feriu mais de 70 pessoas e foi condenado a 20 prisões perpétuas. Esse é o número 1. Prisioneiro número 2, uma pessoa que foi condenada a 5 prisões perpétuas por ter assassinado dezenas de pessoas inocentes, homens, mulheres, idosos e crianças, e responsável também por tráfico de armas para que outras pessoas possam fazer o mesmo que ele fez. Terceiro caso, uma pessoa que foi condenada a 21 prisões perpétuas. Tem que viver 21 vidas para cumprir todas as prisões. Ele assassinou 21 pessoas inocentes e mais de 150 pessoas ele feriu com as próprias mãos. Eu estou falando de um caso verdadeiro. O que você faria com essas pessoas que foram capturadas pela polícia, pelo exército, estão enjauladas, elas estão na prisão? Você seria capaz de soltá-las, colocar de novo elas nas ruas com todas as possibilidades de repetir os seus feitos? Mais ainda, imagina só que essas pessoas, elas quando voltarem para as ruas, se voltarem para as ruas, elas vão ser incitadas, apoiadas, incentivadas a fazer mais e mais crimes. Agora eu te pergunto, imagina só uma pessoa assim no Brasil. Ele matou mais de 20 pessoas inocentes e vem alguém e decide soltá-lo, libertá-lo completamente. Faça o que você quiser agora nas ruas novamente. Você liberaria esse tipo de pessoa ou não? Saiba que o que eu estou falando não é nada teórico. Na verdade, eu estou falando o nome de 3 presos aqui em Israel. Um deles se chama Mashara Ramadan, o segundo se chama Naji Natsar e o terceiro se chama Mardawi Tabet. São 3 terroristas que foram soltos, pessoas que juntas têm quase 500 pessoas mortas por conta deles. Centenas de feridos, talvez chegue a 1000 feridos, só esses 3 terroristas. E eles foram soltos, libertados das prisões em Israel por conta do acordo de reféns. A gente sabe que está acontecendo na faixa de Gaza. O Hamas sequestrou quase 200 israelenses. Alguns ele matou enquanto eles estavam no cativeiro por pura perversidade. Outras ele guardou exatamente para uma negociação. E essa negociação funciona como? Um israelense inocente, pode ser uma criança, pode ser um homem de 80 anos, pode ser uma mulher, é trocada por 30 ou 40 terroristas, na maioria das vezes, pessoas com sangue nas mãos. E aí fica o dilema, isso é correto ou não? Faça a conta, a gente tem mais de 90 pessoas no cativeiro para serem trocadas. Ou seja, se você trocar por 30, 40 terroristas, veja só a quantidade de terroristas que vão voltar às ruas. E os terroristas que já voltaram, eles foram recebidos como heróis, não como assassinos, não como pessoas perversas, muito pelo contrário. Já colocaram neles armas nas mãos e eles já falaram: nós vamos voltar à nossa guerra, nós vamos voltar a fazer aquilo que nós sabemos fazer melhor. Perversidade, maldade, o contrário do caminho de Deus. Agora a pergunta que a gente se faz é certo fazer isso ou não? Por um lado, você quer libertar as pessoas inocentes que estão vivendo no cativeiro há mais de 1 ano de forma subhumana, foram violados, muitas vezes têm pouca comida, passando fome, passando frio e tudo mais. As famílias morrendo de saudade, morrendo de medo, não sabem o que está acontecendo, inclusive muitos não se sabe se estão vivos ou mortos. Por outro lado, imagina só libertar esses assassinos com um potencial enorme de trazer mais e mais mortes. Qual é o caminho correto? Leve em consideração também, imagina uma pessoa que
Quando esse terrorista foi preso, ele sentiu um alívio. Por quê? Porque ele perdeu uma das pessoas em um dos atentados, ele perdeu um ente querido, ele perdeu a sua mãe, ele perdeu o seu irmão, ele perdeu a sua filha, e agora ele vê esse assassino saindo para as ruas e sendo tratado como herói. A situação não é nada simples e nós temos que saber o que a Bíblia fala sobre isso. Em outras palavras, você pode ter a sua opinião, eu posso ter a minha, mas o mais importante é saber qual é a opinião do Criador. E aonde a gente aprende isso? É claro que Deus, ele coloca na Bíblia os ensinamentos que a gente precisa ter. Então eu quero te contar uma primeira história. O rei Davi, ele estava com um grupo de homens, um grupo de soldados, na verdade eram 600 soldados, quando ele escuta que os amalequitas atacaram, incendiaram e mataram as pessoas da cidade de Ziklag. Não somente isso, eles estão queimando a cidade, eles pegam as mulheres como cativeiras, e você já pode entender por que eles deixaram as mulheres no cativeiro sequestradas, e isso chega aos ouvidos do rei Davi. Ele está com seus 600 soldados, quando chega a notícia, eles choram, mas choram, diz a Bíblia, até não poder mais. Ou seja, o moral deles estava lá para baixo. Por outro lado, a raiva, a vontade de salvar essas pessoas é muito grande. O que eles vão fazer agora? Só para você entender, esses soldados ficaram com muito ódio, com muita raiva do rei Davi. Como pode ser que no seu reinado acontece uma coisa dessa? Você é o responsável. E pensaram inclusive em matá-lo. Ele fala, a culpa não é minha, vamos fazer algo. A gente não vai fazer negociação nenhuma. Nós vamos agora até o acampamento amalequita que está em Ziklag e nós vamos dar nossas vidas para libertar essas mulheres sequestradas. 600 homens começam uma caminhada, eles estão exaustos, 200 param no meio do caminho porque não aguentam mais, era verdade, não era uma fuga. Eles encontram um egípcio que mostra para eles o caminho até Ziklag e aonde está o acampamento dos amalequitas. Nesse momento, o rei Davi junta os 400 soldados que sobraram, faz uma guerrilha, uma batalha e ele sai vitorioso. Ele sai vitorioso e ele consegue libertar com completa ajuda de Deus todas as mulheres que estavam no cativeiro. Ele consegue fazer isso de uma forma muito eficiente, ele pede ajuda de Deus e ele é muito bem sucedido. Ele não aceita fazer nenhuma negociação com essas pessoas que destruíram uma cidade, queimaram e mataram os homens, mataram crianças e simplesmente deixaram mulheres, e a gente sabe o motivo disso. Um outro caso bíblico muito parecido é com Abraão. Abraão, ele estava num lugar onde ele vivia, onde estava tudo tranquilo, mas chega aos ouvidos dele que houve uma grande guerra de 4 reis contra 5 reis. E os 4 reis são tão poderosos, têm exércitos tão fortes que eles saem vencedores. E dentro dessa vitória, o que acontece? O sobrinho de Abraão, Lot. Ló em português, mas o nome hebraico bíblico correto é Lot. Ele é sequestrado. E agora, isso chega aos ouvidos de Abraão. Existem pessoas que foram sequestradas por esses 4 reis por causa dessa batalha e eles vão utilizar eles como escravos, eles vão utilizar eles da pior forma possível. Abraão, ao escutar isso, ele reúne Eliezer e um pequeno exército, 318 soldados, para lutar contra 4 exércitos de 4 reinados. Tudo isso ele faz porque o sobrinho dele está lá, um sobrinho que não anda exatamente no mesmo caminho que ele, que não tem a mesma ideologia, mas é uma pessoa que assim mesmo ele tem carinho e ele quer salvá-lo. Ele não busca trazer riquezas, ele não busca fazer negociação alguma. Abraão vai, junta o seu exército e faz essa guerra mais uma vez. Deus estava com Abraão, estava com os seus soldados e eles fazem essa batalha. Talvez os 4 reis, esses 4 exércitos, não estavam esperando que alguma coisa assim pudesse acontecer e eles são surpreendidos e Abraão consegue vencer a batalha, libertar todos os sequestrados, inclusive Lot. Estava lá também o rei de Sodoma, que ele fala, olha, Abraão, tudo
que foi desses 4 reis que eles pegaram nossos, é teu, você que ganhou a guerra, então você merece tudo. E Abraão fala, não quero nada, a única coisa que eu quero são as almas. Em outras palavras, eu vim aqui para salvar as pessoas. A gente vê aqui 2 exemplos bíblicos impressionantes de pessoas que, quando viram uma injustiça muito grande, viram que pessoas foram levadas em cativeiro e que elas vão sofrer, ele sabe que o outro lado é cruel, é perverso, é mau, não tem nenhum temor a Deus e não vai adiantar conversar, porque não são pessoas civilizadas. Eles fazem a batalha e a batalha nunca é agradável, mas às vezes é um mal necessário. É algo que o próprio Deus escreve na Bíblia várias vezes, que a gente tem que guerrear contra o mal. E há pessoas que pensam, não, vamos tentar fazer um acordo com o mal. E elas tentam ser piedosas com as pessoas maldosas. E o que acontece é que entra um ditado que ele é muito importante de você lembrar. Quem é piedoso com os cruéis acaba sendo cruel com os piedosos. E isso tem consequências muito grandes. Isso pode acontecer também em lugares como o Brasil, quando pessoas tentam defender bandidos, tentam defender criminosos, tendo pena deles por serem pessoas menos favorecidas. E o que acontece é que a população, pessoas inocentes, acabam sendo vítimas dessa piedade, uma piedade que não tem lugar. É interessante notar que, em 1948, o Estado de Israel foi fundado, Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, e desde o começo havia uma batalha contra muitos exércitos árabes. E muitos atos terroristas eram feitos dentro de Israel, fora de Israel, contra o povo de Israel, contra o povo judeu, em Israel e, como eu falei, também do lado de fora. Um dos casos célebres foi o sequestro de um avião da Air France que estava vindo de Israel para a França. E o que acontece no meio do caminho? Terroristas, eles tomam conta do avião e levam ele até a Uganda. Nesse avião, os terroristas liberam todas as pessoas que não eram judias e mantêm centenas de reféns na Uganda. O que eles querem? Negociação. Por favor, vamos botar a negociação seguinte. Nós temos aqui centenas de reféns judeus inocentes. Nós queremos todos os nossos irmãos terroristas fora das cadeias de Israel para que a gente possa continuar lutando contra vocês e acabando com a moral de Israel. E o que Israel faz? Eles sabem que com terroristas é proibido negociar. O que eles fazem é uma operação realmente cinematográfica, algo quase único que nunca você viu na história moderna. Eles fazem realmente uma armação. Eles trazem aviões. Dentro desse avião existe um carro igual do presidente da Uganda e tem a pessoa que vai parecer com o presidente da Uganda, Idi Amin Dada. Eles trazem o Comando Especial das Forças de Defesa de Israel e num ataque fulminante, surpresa, eles conseguem resgatar quase todos os sequestrados, com exceção de 2 que não estavam no aeroporto naquele momento, estavam em hospitais porque estavam passando mal, e a perda de um soldado precioso chamado Yoni Netanyahu, por acaso, irmão do primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu. Nesse momento não houve negociação, houve a mão de Deus. Por um lado, o esforço humano, igual do rei Davi, igual Abraão, e eles estão dispostos a lutar, a batalhar e a perder sua vida para não deixar que os terroristas levantem a sua cabeça. De uma forma completamente milagrosa, todos aqueles judeus, como eu falei, com 2 exceções, que estavam em hospitais e foram assassinados depois, todos eles são resgatados e podem voltar para Israel ou para os seus respectivos países onde eles moravam. A história mostra para a gente que o dilema, ele realmente não é simples, mas você vê que a Bíblia, ela sempre tem o que falar. Existem pessoas que elas são movidas por medo, elas são movidas por uma falsa piedade e acabam tomando
pontos de vista errados e tentando de toda força influenciar a mídia, influenciar o povo e dessa forma conseguir os seus objetivos, que nem sempre são os objetivos divinos. E agora eu te pergunto, imagina só, eu contei o caso de 3 megaterroristas, não são os maiores que estão sendo libertados, tem outros que têm mais penas perpétuas nas costas, mais pessoas que eles foram responsáveis pelas suas mortes. Agora imagina você estar soltando cada vez mais e mais é difícil até falar uma espécie humana, não é isso, né? De pessoas subhumanas, de pessoas movidas por uma crueldade, por uma maldade, e agora eles estão livres novamente para fazer tudo o que eles querem. Algo perigosíssimo. Então, fica uma pergunta muito grande. O que é correto fazer? O que você acha que tem que ser feito nessa situação? Realmente libertar esses piores terroristas, sabendo que eles vão atacar novamente, sabendo que pessoas inocentes podem ser prejudicadas, atacadas, vitimizadas, mortas, mutiladas, em troca das pessoas que foram sequestradas, ou não há negociação com esse tipo de pessoa. Eu gostaria de saber qual a sua opinião e se você concorda com o ponto de vista bíblico que eu deixei aqui para você. Então não deixa aqui de deixar os seus comentários para eu poder ver e dessa forma a gente se aprofundar, porque a Bíblia, ela na verdade, ela ensina tudo para a gente. Não há nada que a Bíblia não tenha resposta. Se você estuda corretamente, profundamente, você vai ver que a Bíblia tem resposta para todas as suas perguntas. E se você ainda não aprendeu isso, eu te convido, entra na Academia de Moisés, porque você vai ver que aos poucos a Bíblia vai se tornando clara para você, você vai entender, ela vai ser profunda, ela vai te iluminar e você vai ter todas as respostas que você está precisando na sua vida pessoal.